O interrogador pergunta se ela ama o Dr. São Romão. A Branca fica calada. Ele pergunta novamente se ela ama o Dr. São Romão. Branca diz que ama ele sim. Então ele pergunta se ela matou por ele. A Branca fica calada e ele pergunta novamente se ela matou a Viviana pelo Dr. São Romão para libertar ele da esposa. A Branca então revela que matou a Viviana pelo João Miguel. Muito bem, voltamos de onde paramos. Embora a senhora tenha tentado se apegar à tese pela sua defesa, no fundo a senhora sabe muito bem que merece ser condenada e sabe muito bem que esse tribunal fará o seu papel e que, se houver justiça, você será punida com a pena que merece e que aqui o que lhe espera são muitos anos de cadeia. Depois de ser presa por matar a Viviana, a Branca está sendo ouvida na delegacia e nesse momento o interrogador pergunta desde quando ela acredita que padece dessa dupla personalidade. A Branca diz que não sabe exatamente, mas que deve ser de muito tempo, há anos. Ele pergunta por que ela supõe isso. A Branca fala que é porque já na França ela começou a perceber que coisas estranhas aconteciam. O interrogador pergunta o que constitui isso que ela chama de estranho. A Branca diz que às vezes ela achava coisas que ela não sabia como tinha ido parar junto com as coisas dela, tipo objetos, enfeites e coisas que ela nunca tinha comprado e que nunca teria nem pensado em comprar. Ele pergunta se ela não se lembrava nem quando e nem como havia adquirido. A Branca responde que não. Ele então pergunta qual explicação ela dava para isso. A Branca fala que a única explicação era que a Ivete que fazia isso. Ele diz que tem informações que ela se transformava completamente quando assumia esse outro papel. Para isso, ele presume que ela precisasse de roupa, peruca, maquiagem e não sabe o que mais. E pergunta que ela tendo essas coisas em mãos não chamava a atenção dela. A Branca fala que na verdade a Ivete tinha tudo isso em uma mala. Ele diz que sim, mas que era ela, a Branca, que guardava essas malas e pergunta o que tinha dentro dela. A Branca responde que não sabe. Ele pergunta se ela pretende fazer eles acreditar que ela levava essa mala para todos os lugares e desconhecia o conteúdo dela. A Branca diz que sim, ela só escondia e se negava a enxergar o que tinha dentro. Ele então pergunta por qual razão ela fazia isso. A Branca responde que ela tinha medo de ver o que tinha dentro da mala e que dava pânico só em ver. Embora ela não pudesse explicar a razão, ela só podia ver o que estava lá dentro quando a Ivete se apoderava dela. Ele pergunta já que ela percebia que estava acontecendo algo de errado porque ela não foi se consultar com um médico. A Branca, já aterrorizada, diz que até isso lhe dava muito medo. Ele responde que isso era muito natural, que ela fosse falar com um médico e tentasse descobrir o que ela tinha, e pergunta qual é o problema nisso. A Branca responde que não, porque ela preferia nunca saber disso. Ele então olha para o juiz e diz que isso parece um absurdo. A Branca diz que tentou um dia e finalmente ela tentou. Foi quando ela respondeu um anúncio que apareceu no jornal quando ela trabalhou na casa do Dr. São Romão como orientadora da filha dele. E quando ela conheceu ele foi com a intenção de perguntar sobre o caso dela e que ele falasse para ela o que ela tinha e pudesse ajudá-la. O interrogador pergunta se ela ama o Dr. São Romão. A Branca fica calada. Ele pergunta novamente se ela ama o Dr. São Romão. Branca diz que ama ele sim. Então ele pergunta se ela matou por ele. A Branca fica calada e ele pergunta novamente se ela matou a Viviana pelo Dr. São Romão para libertar ele da esposa. A Branca então revela que matou a Viviana pelo João Miguel. O interrogador diz que ela cometeu um crime por total traição e vingança e declara que ela, a Branca, é culpada e ela sabe muito bem que será condenada por que merece. E pergunta a Branca se não é isso, se ela não sabe disso, e manda ela responder sim ou não. A Branca, nesse momento, começa a passar umas imagens e as vozes da Ivete na sua cabeça. Então ela começa a gritar que Ivete não.
Então ela manifesta com o demônio da Ivete e fica em transe. Depois o interrogador vê ela muito estranha e tenta dialogar, mas agora quem está ali não é mais a Branca, e sim a Ivete, que tomou conta do corpo da Branca. E ao invés de ele chamar o interrogador, eles deveriam na verdade chamar um pastor da Igreja Universal para assim tirar aquele demônio que está ali. Mas o interrogador diz: muito bem, voltamos de onde paramos. Embora a senhora tenha tentado se apegar à tese pela sua defesa, no fundo a senhora sabe muito bem que merece ser condenada e sabe muito bem que esse tribunal fará o seu papel e que, se houver justiça, você será punida com a pena que merece e que aqui o que lhe espera são muitos anos de cadeia. A Ivete começa a se retorcer igual um exorcista e a fazer uns rugidos muito doidos. E do nada ela olha para ele e diz que ele não passa de um imbecil e que ele vai para o inferno. Todos ao seu redor ficam muito assustados e o interrogador olha para o juiz e pede perdão porque não está entendendo o que ela está falando. A Ivete dá umas gargalhadas manifestada e é manifestada mesmo, e chama ele de estúpido e cretino também, e pergunta se ela será condenada e será ele que vai mandar ela para a prisão, chamando ele de infeliz, e continua dando umas gargalhadas muito doidas. O interrogador manda ela se comportar. O juiz pede que ela mantenha a compostura. Ela simplesmente olha para o juiz e chama ele de imbecil e manda ele para o inferno. Depois ela olha para o interrogador e pergunta quem é ele para ameaçar a Ivete e que nenhum deles ali serão capazes de aprisionar ela novamente, e fala que ela é livre e ninguém vai voltar a prendê-la. O interrogador manda ela se comportar, mas a Ivete pula no pescoço dele e chama ele de cretino. Depois o juiz dá uma ordem para prender ela. Todos pulam para pegar a Ivete e prendê-la, mas pensa que consegue? Não, né? Então ela pega uma arma de um dos policiais e aponta para todos e diz que vai matar todo mundo. Nesse momento o Miguel chega e pede para ela soltar a arma, por favor, mas a Ivete manda ele não se aproximar porque atira nele também. O Miguel diz para ela não fazer isso porque vai ser pior para ela, porque ela não vai querer que prendam ela pro resto da vida. A Ivete fala que não vão prender ela porque ela vai escapar dali e manda que ele não se aproxime porque ela está avisando que vai matar ele. O Miguel não acredita que ela poderia fazer isso com ele, então ele se aproxima dela, mas a Ivete solta o dedo e atira no Miguel, que cai. Na mesma hora, a Ivete sai do corpo dela e a Branca volta ao normal. Nesse momento, o Patrício recebe uma ligação e, ao atender, ele é informado de tudo e fica preocupado. Ao desligar o telefone, a Cecília pergunta o que aconteceu. O Patrício responde que o João Miguel foi baleado.